filho, eu estava aqui vendo você falar, Milton, e o que você estava dizendo é justamente o que acontece com milhões de pessoas, não são milhares, não, são milhões no meio evangélico, e não é de hoje, viu? Não é de hoje. Eu já me converti 2 meses depois, ou 3 no máximo, eu já estava atendendo pessoas que me procuravam, crentes de tudo que é igreja da minha cidade, em Manaus, naquela época, e vinham para serem atendidos. Todo mundo que estava vivo naquele tempo tem memória das filas que se formavam lá de pessoas para conversar comigo. E a grande maioria dos assuntos eram relacionados ao que você acabou de dizer. Era medo de terem pecado contra o Espírito Santo, de blasfemarem contra Jesus. Era gente que tinha angústia porque sentia pulsões de natureza homoafetiva, e aí eram garotos que iam lá desesperados, dizendo que toda vez que se ajoelhavam sentiam que estavam sendo penetrados por Jesus, ou mulheres profundamente carentes e que entravam em angústia enorme, dizendo: toda vez que eu começo a orar, me dá uma sensação de que eu vou ter uma relação sexual com Jesus. E aí, junto com isso, vem mais culpa, eu pequei, eu blasfemei, eu vou para o inferno, os meus pensamentos são demoníacos, eu devo estar possesso. Enfim, essas coisas todas que você disse que há 7 meses vem delas sofrendo. E no meio religioso, isso é muito, muito comum. Qualquer psiquiatra que atenda com frequência em clínicas psiquiátricas, ou qualquer psicoterapeuta experiente vai concordar comigo que as grandes crises de religiosos têm a ver com sexo, culpa sexual. É por isso que a culpa sexual é tão explorada, de qualquer natureza, heterossexual se você se relacionar antes do casamento, homossexual se você tiver só conseguir desenvolver afeto por um igual, homem ou mulher, ou de qualquer outra natureza, envolveu o aspecto sexual. Para o crente, o diabo já está presente. Parece que quem criou o pinto, a pepeca, tudo isso, o prazer, o clitóris, foi o diabo e não Deus. Parece que o prazer foi uma invenção satânica e não uma graça divina. É como a igreja ensinou as pessoas e a maioria ficou doente sexualmente. O segundo grande surto é esse: pequei contra o Espírito Santo, blasfemei. Aí você me pergunta, de onde vem isso então, Caio? Antes de eu ir para a igreja, quando eu estava só lá na casa da mamãe ou do papai, jogando bola no campo de várzea, saindo com os amigos e com as amigas, indo ao cinema, tomando uma cervejinha ali na esquina e depois voltando para casa, assistindo o meu jogo de futebol no domingo, e tranquilo, esperando as férias para aproveitar, eu não pensava nada disso, eu não tinha nada disso. Eu era normal. Por que eu fiquei assim? Foi a sua pergunta. O que fez você ficar assim foi o medo, foi a culpa. Vou dar só uma mexidinha. Foi a culpa apavorante que plantaram em você, que plantaram no seu coração, meu filho. Foi essa culpa horrorosa que fez você ir introjetando tudo isso. Segunda coisa, foi o desacordo. Porque uma quantidade enorme de coisas que você
ouve na sua igreja, e você ouve muitas coisas na sua igreja, você não concorda com 80% a 90% delas. Não concorda. Sua mente diz não. Não pode ser assim. De milhares de anos atrás. Tem nada a ver com nada. Está descrevendo uma história. Se a gente fosse tratar a Bíblia assim, meu Deus, além de tudo que de horrível eles já fazem com a Bíblia, porque a Bíblia, na mão desses caras, é a mãe de todas as heresias, de todas as maluquices e de todas as doenças mentais. E eles falam loucuras, e quem tem um mínimo de senso crítico começa a dizer: eu não concordo com isso, não, não dá. Aí começa a se culpar: a culpa deve ser minha. Está todo mundo gritando aleluia, pulando, rebolando no chão e estrionicamente celebrando, histericamente rolando para lá e para cá. Eu é que estou aqui dizendo: não é possível, eu devo ser a ovelha negra. Aí você começa a introjetar toda aquela culpa e a dizer: você não presta, nunca se converteu, você está blasfemando contra Deus, o que o cara disse que foi o Espírito Santo que falou a ele, você disse: eu tenho certeza que não foi, você inventou isso aí, cara. Aí depois que você pensou isso, você diz: eu não presto mesmo. Meu Deus, por que eu estou julgando esse cara? Com todo o direito de exercer o seu discernimento, porque o que a pessoa está falando é um horror mesmo, é uma barbaridade, que devia fazer você se levantar e sair para sempre, de tão louco que é. Mas vocês não têm coragem de fazer isso, porque tudo é posto na conta do diabo. Se você sente isso, é porque o diabo botou esse sentimento. Se você não aguenta mais isso, é o diabo que está tentando você. Se quanto mais você pensa, mais em desacordo você entra, é porque você é um Judas Iscariotes, você é um traidor de Jesus. Eles constroem um Jesus tão satânico, tão diabólico, tão perverso, tão vingativo, tão caprichoso, que tudo quanto porventura em passando pela sua mente não seja exatamente aquilo que os pastores dizem que é o que agrada a Deus. E hoje em dia o que agrada a Deus é o que agrada ao inferno. O Deus que está sendo anunciado a vocês é Satanás. As coisas que dizem que esse Deus da maior parte das igrejas se agrada são justamente aquelas que desagradaram Jesus até a morte, morte de cruz. Mas ninguém enxerga. Aí sobra para quem? Sobra para quem? Sobra para o pequenino. Sobra para você, garoto, que está aí sofrendo, dizendo: eu é que não presto, correndo o risco de enlouquecer, como muitos enlouquecem, acabam em estados de esquizofrenia profunda. Então, antes que isso chegue aí, eu quero recomendar a você que procure ajuda, ajuda já. Número 1, você podia procurar uma ajuda física. Por exemplo, você está na Bahia, eu quero que você ligue para o Edivan dos Reis. O Edivan trabalha comigo já há muitos anos. Ele é o mentor executivo do Caminho da Graça, que eu fundei e presido como mentor. Entre tantos outros mentores, é a presidência mais leve e mais informal e não hierarquizada possível. E ele está lá, com toda a liberdade, para ver aonde você mora e para providenciar alguém que te visite, que te ajude, que ande contigo, que acalme a tua alma o quanto antes. Segunda coisa que eu proponho é que você converse com uma psicoterapeuta na qual eu confio muito. E ela mora aqui do meu lado, mas você pode falar com ela via
telefone, Skype, chamada de vídeo, Zoom, ou seja, você não terá limites para vê-la e conversar com ela. O nome dela é Ana Eudóxia e o telefone dela está aí, ó. Ana Eudóxia, Eudóxia. Fica na lista. E o número de Brasília está aí. Ligue para ela, diga que eu pedi para você ligar, combine com ela uma série de atendimentos, ela vai conseguir te ajudar. Tá bom, meu filho? E um beijo para você.